Então, bem-vindos à quarta aula do curso de Teoria de Denormalização de Denormalização Algébrica e de Simetria BRST, né? Então, nessa quarta aula, a gente vai dar um prosseguimento um pouco mais detalhado dos resultados da última aula sobre a contagem de potência, sobre o grau de divergência superficial do diagrama de Feynman, né? Então, vamos nos aprofundar um pouquinho mais nos aspectos assim do chamado power counting. E, em princípio, eu queria citar dois resultados bastante importantes. Vou também citar algumas referências onde vocês podem eventualmente achar os detalhes assim das provas desses dois resultados bastante importantes, que depois a gente vai ilustrar com um exemplo explícito e isso vai nos permitir entender um pouquinho a estrutura, digamos assim, do procedimento, de um procedimento de renormalização, por exemplo, a dois loops, né? Então vamos pegar um laboratório, a teoria Gf ao cubo em 6 dimensões, e vamos analisar um pouquinho o que acontece com o diagrama de Feynman dessa teoria até ordem 2 loops, né? Então, o primeiro resultado importante que eu queria citar é o famoso teorema da contagem de potência, Power Counting Theorem. Esse resultado, ele diz que a integral de Feynman no espaço dos momentos associada a um diagrama genérico gamma 1pi, esse diagrama pode ter um número de loops, digamos, arbitrário. Então, essa integral é absolutamente convergente, se é somente se o grau de divergência superficial do próprio diagrama gamma e de todos os subdiagramas one particle irreducible que gamma possui são estritamente negativos. Ou seja, basicamente esse teorema diz que a integral de Feynman no espaço dos momentos associada a um diagrama de ordem n, essa integral é estritamente convergente se todos os subdiagramas 1pi associados a gamma e as respectivas integrais de Feynman já foram devidamente renormalizados, ou seja, subtraídos de forma a serem convergentes. E se o próprio grau de divergência superficial de gamma é negativo, então a integral final, que representa a contribuição de ordem n a um dado diagrama 1pi, ela é convergente. Então esse é o famoso teorema da contagem de potência, Power Counting Theorem. Um segundo resultado muito importante que a gente vai usar no exemplo no laboratório que a gente vai considerar daqui a pouquinho é um corolário que segue desse famoso teorema. Esse corolário diz que se o diagrama gamma 1pi tem não tem subdiagramas 1pi divergentes, mas é ele mesmo divergente, ou seja, ele mesmo possui um grau de divergência superficial maior ou igual de 0, então a parte divergente do diagrama, ele é um polinômio. A parte divergente é um polinômio
de grau menor ou igual do grau de divergência superficial de gama nos momentos externos e nos parâmetros de massa. Isso também é um resultado bastante importante. Ele basicamente diz que se eu tenho um diagrama gama a uma ordem qualquer e todos os subdiagramas, o AMPI, associados à gama, foram já subtraídos, já denormalizados, então o grau de divergência superficial dos subdiagramas é negativo, mas, no entanto, o próprio diagrama gama possui um grau de divergência superficial maior ou igual de zero, então a parte divergente de gama é um polinômio nos momentos e nas massas de grau menor ou igual de gama. Isso é também um corolário muito importante, porque na prática esse resultado nos diz que a parte divergente é justamente um polinômio local nos campos, nas derivadas dos campos e nos parâmetros de massa de dimensão menor ou igual do grau de divergência superficial do próprio diagrama, que não possui mais nenhum outro subdiagrama divergente. Esse é um corolário também muito importante que segue do famoso teorema do power counting. E aqui eu cito uma referência básica, justamente no livro do Isaacson e Gilbert, no capítulo 5, no subcapítulo 1.4, se dá uma prova no âmbito de BPHZ do teorema do power counting e também desse corolário aqui. Então, para quem quiser dar uma olhada, digamos, esse aqui o capítulo 5 sobre isso é muito, muito bem detalhado. Então, agora, vamos ver como isso tudo se aplica na prática, vamos ver o que isso tudo significa. Então, vamos estudar, ou seja, vamos ver como o teorema do power counting e o corolário que segue dele se aplicam num laboratório, numa teoria de campo, que nesse caso aqui, digamos, é a teoria de um campo escalar com interação cúbica em 6 dimensões. Inclusive, essa teoria vai nos permitir introduzir um certo grau de sofisticação. Digamos, vai ser, de uma certa forma, o nosso primeiro encontro com uma classe de diagramas que são chamados de tadpoles. Então, aqui a gente tem a parte quadrática, fazendo a inversa da parte quadrática, a gente tem o propagador. Então, certamente você já deve ter calculado o grau, a dimensão do campo φ. O campo φ tem dimensão ultraviolenta 2. Então, aqui tem um vértice a 3 campos, e depois a gente acrescentou aqui um termo. Esse termo começa com um H cortado, ou seja, começa a partir de um loop em diante. A gente introduziu um parâmetro delta sigma, E observe que esse termo aqui, delta sigma, ele é linear no campo escalar. E aqui tem um termo de massa, potência 4, para estabelecer justamente as dimensões de massa. O delta sigma, ele é uma série de potências, que começa com H cortado e o campo φ tem dimensão 2, então todo esse objeto aqui tem as dimensões corretas, mas eu queria frisar que
esse termo aqui, ele começa justamente a partir de H cortado, ou seja, o parâmetro delta sigma, ele é uma série em H cortado e o primeiro termo já começa com H cortado. Então, eu tenho H cortado delta sigma igual a H cortado delta sigma 1, H ao quadrado delta sigma 2 e por aí vai. Tem uma pequena diferença entre esse termo aqui e o restante da ação de partida, que já existe ao trilevel, ou seja, basicamente esse termo aqui é o termo associado à potência H cortado, potência zero, ou trilevel. Por que a gente introduziu este termo aqui? A gente introduziu nesse modelo aqui, a gente introduziu esse termo aqui por causa justamente da interação φ ao cubo. Essa interação é muito simples de ver que essa interação gera uma classe particular de diagramas que são chamados de tádpos, ou seja, são diagramas que possuem uma linha, uma perna só. Então, vocês podem ver que aqui tem o vértice a 3 campos escalares, então eu posso fazer esse diagrama. Então, isso é chamado de tádpol, um diagrama que tem uma perna só. E esse diagrama aqui, um cálculo muito simples, mostra que esse diagrama possui uma divergência, ele é em 6 dimensões, ele tem uma divergência quártica, né? Então, se eu não acrescentar esse termo aqui, é justamente que começa a partir de um loop, que é exatamente a ordem em que começam a aparecer os tádpos, eu não teria como eliminar essa divergência. Então, em previsão disso, a gente acrescenta esse termo aqui, que começa a partir de ordem H cortado em diante. Esse termo aqui, justamente assim, é introduzido para poder eliminar os tádpos. Então, há um loop, eu tenho a contribuição que vem da ação, mais justamente o contratermo que eu já escrevi, já incluí na ação de partida, a partir de H cortado, esse contratermo vai me gerar, assim, a gente representa ele desta forma aqui. Então, este contratermo, o d sigma, ordem a ordem, vai ser escolhido de forma a cancelar as divergências que vêm dos tádpos, que eu não conseguiria reabsorver, digamos, na ação de partida. E observem que aqui, justamente, nesse termo aqui, não tem um termo linear, né? Esse termo linear é gerado quanticamente, então eu vou introduzir um contratermo para poder lidar com ele. De fato, diagramas tipo tádpos eles aparecem em outros modelos, assim, por exemplo, eu poderia citar o modelo tanto abeliano quanto não abeliano, as teorias de calibre em presença de campos de Higgs. Nesses modelos, que são assim, de uma relevância assim, muito grande para a construção, digamos, do que hoje em dia a gente chama de modelo padrão, temos também diagramas desse tipo aqui, os tádpos. Por exemplo, para quem quiser dar uma olhada, por exemplo, no modelo de Higgs abeliano, que já apresenta, digamos, toda essa estrutura. Então, no modelo de Higgs abeliano também existem tádpos e existe quando se faz o tratamento, digamos, BRST invariante via identidades de Word do modelo 1, então os tádpos eles são levados em consideração
de uma maneira invariante de BFST, compatível com essa identidade de Ward. Então, e isso nos permite também um tratamento algébrico, um tratamento via identidade de Ward das chamadas identidades de Nielsen, né? São identidades muito importantes que, através das identidades de Nielsen, a gente consegue, por exemplo, estabelecer resultados importantes, como a independência, por exemplo, dos polos das funções a dois pontos, né, que correspondem às massas das partículas, da independência desses polos, dos vários parâmetros de calibre que podem aparecer, por exemplo, na fixação de calibre da teoria. Então, a condição de ausência de tadpoles, por exemplo, no caso do modelo de X1, pode ser feita de maneira BFST invariante, via a identidade de Ward, associada à simetria BFST, que leva também à identidade de Nielsen. Então, a toda essa discussão da independência dos parâmetros físicos, massas e outros parâmetros que a teoria tem. Então, de fato, esses diagramas que a gente chama de tadpoles, que tem uma perna externa só, eles assim estão presentes em vários modelos, né? Então esse é o nosso primeiro encontro com esses diagramas. Então a gente lida com eles introduzindo um contratermo a partir da ordem H cortado em diante, e requerendo que a soma do termo que vem da ação ao trilevel mais o contratermo seja nulo, e isso a gente vai impor essa condição a todas as ordens, né? Então isso faz com que a gente possa anular todos os tadpoles. Então vamos considerar agora, por exemplo, a função a dois pontos, a função 1πi a dois pontos, do campo escalar. Então, há um loop, é muito simples ver que temos esse diagrama aqui, essas duas pernas são amputadas, justamente por ser um diagrama 1πi, e depois teríamos a contribuição dos tadpoles, mas a gente já garantiu que eles se cancelam devido à introdução deste contratermo aqui. Então, basicamente, temos esse diagrama aqui. Então, esse diagrama aqui é uma integral de Feynman em 6 dimensões, porque a gente está trabalhando em 6 dimensões. Então, a gente escreve esse diagrama, P é o momento que entra dentro do diagrama, K é o loop. Então, a gente tem essa integral aqui. Tem uma integral d6k, porque trabalha em 6 dimensões, e temos duas linhas internas, então 2 propagadores. Então, fazendo a contagem de potência, justamente o power counting, temos potência 6 em cima e potência 4 embaixo. Então, esse é um diagrama que é divergente quadraticamente, 6 menos 4 dá 2. Então, pelo corolário que a gente apresentou anteriormente, a parte divergente deste diagrama é um polinômio no momento e no parâmetro de massa de ordem 2, porque 2 é o grau de divergência superficial deste diagrama aqui. E não tem outros subdiagramas 1πi, então basicamente é ele mesmo, porque é a ordem que ele começa, um loop. Então não temos subdiagramas. Então o corolário se aplica e nós sabemos que a parte divergente desse diagrama aqui é um polinômio de ordem 2 no momento e nas massas, né?
Então, os coeficientes A1 e A2, em princípio, são coeficientes divergentes que a gente pode calcular utilizando alguma técnica de cálculo. Por exemplo, podemos colocar um cutoff ultravioleta, mas daqui a pouquinho a gente vai ver justamente a renormalização dimensional. Então, esses coeficientes A1 e A2, na renormalização dimensional, são simples de calcular, eles são polos, basicamente 1 sobre epsilon, sendo que epsilon vai ser o parâmetro de expansão da dimensional quando aplicada ao cálculo de integrais de Feynman. Então, por enquanto, a gente não se preocupa da forma explícita de A1 a A2, a gente vai ver na próxima aula, assim, um exemplo mais detalhado, mais específico. Então, a gente sabe que a parte divergente desse diagrama tem essa estrutura aqui. Então, como eliminar a parte de divergente agora? Sendo esse termo aqui um polinômio pelo quadrado e isso aqui é um termo proporcional à massa, então é muito simples ver que a parte divergente deste diagrama aqui pode ser eliminada, introduzindo na ação de partida um termo quadrático no campo escalar, que depois, na transformada de Fourier, vai me dar esta regra de Feynman aqui. Aqui a gente tem um pequeno círculo, né? Para indicar que isso aqui vai ser o contratermo associado ao Laplaciano, que no espaço de Fourier dá P ao quadrado, e depois temos um outro termo, aqui eu utilizei um pequeno triângulo, então temos esse termo na linguagem das regras de Feynman, corresponde a um contratermo m ao quadrado deste tipo aqui. Então, esta divergência aqui pode ser eliminada justamente introduzindo um contratermo local, nos campos e nas derivadas e nos parâmetros de massa. Esse contratermo local gera essa regra de Feynman, que tem P ao quadrado, e essa regra de Feynman aqui, que tem M ao quadrado. Então, agora a gente volta atrás, volta de novo na função a dois pontos, a um loop. Então, temos a contribuição inicial, e agora vamos subtrair as partes divergentes. Então, tendo subtraído as partes divergentes, basicamente o que a gente tem feito? Tem eliminado este termo aqui, então só sobra a parte finita. Só sobra a parte finita desta integral aqui, que a gente vai calcular na próxima aula. Então, agora, o diagrama original, subtraído via contratermos locais, com uma dimensão bem caracterizada pelo power counting, este diagrama aqui subtraído agora é convergente. Então, agora podemos ir à ordem sucessiva, a dois loops, né? E vamos também não levar em consideração os tadpoles, porque a gente, assim, tendo introduzido o contratermo apropriado na ação ao trilevel, a gente vai automaticamente, assim, fazer com que os tadpoles sempre são removidos por um oportuno contratermo. Então, vamos ver a dois loops o que a gente tem para a função a dois pontos. Então, temos que considerar todos os termos de ordem
H cortado ao quadrado. Então, a partir da ação ao trilevel, a gente tem esse primeiro termo aqui, que tem dois loops, né? Aqui eu utilizei o vértice cúbico, tanto aqui quanto aqui. E depois, como eu introduzi um contratermo de ordem H cortado no momento, e um contratermo de ordem H cortado nas massas, esse é o contratermo no momento, esse é o contratermo na massa, então eu tenho que utilizar também esses contratermos, e como eu tenho um loop aqui, e o próprio contratermo já é de ordem um loop, e esses diagramas também têm que ser considerados, porque eles são de ordem H cortado ao quadrado. Muito bem. Então agora a gente tem que ver, tem que raciocinar um pouquinho sobre a parte divergente deste diagrama a dois loops, respeitando os teoremas que a gente mencionou, o teorema do power counting e o corolário que a gente mencionou no começo. Em particular, o corolário diz que temos que prestar muita atenção nos subdiagramas que podem ser eventualmente divergentes. Então, em particular, a gente tem que prestar atenção nesse diagrama aqui. Esse diagrama aqui, ele tem dois subdiagramas, né? Tem dois subdiagramas que são superficialmente divergentes. Quais são esses dois diagramas? Bem, o primeiro é esse diagrama aqui, né? Digamos a parte, quando a gente assim recorta a parte direita, então isso seria um diagrama que teria três pernas, com três pernas externas. Lembrem que a teoria ter uma interação φ ao cubo, justamente são três pernas. Então esse diagrama seria um subdiagrama, um loop desse diagrama, dois loops, com três pernas externas. Então eu teria três propagadores, 1, 2 e 3. Então, como cada propagador tem uma potência 2, eu teria potência 6 pela integração, pela medida de integração, e teria também potência 6 embaixo, porque tenho três propagadores, 1, 2 e 3. Então, esse subdiagrama, ele é divergente, tem uma divergência, o grau de divergência é 0, então tem uma divergência logarítmica. Então, isso é um ponto importante, porque individuamos aqui um diagrama a dois loops que tem subdiagramas divergentes. Então, tem a parte direita, γ1, e tem também a parte esquerda, que é praticamente o espelho, né? E o diagrama espelhado também é uma função a 3 pontos, que é logaritmicamente divergente. Então, qual é a parte divergente dessa função aqui, a 3 pontos a um loop, e da sua imagem espelhada? Como é uma divergência logarítmica, não há nenhuma dependência do momento externo e das massas. Então, é simplesmente H cortado, uma certa constante divergente, A3, né, que, por exemplo, na dimensional, como a gente vai ver na próxima aula, vai ser um polo 1 sobre epsilon, ou eventualmente um logaritmo de lambda dividido um parâmetro de massa se a gente introduz um cutoff, e por aí vai. Então, a parte divergente destes dois subdiagramas tem essa estrutura, sendo que A3 é uma constante infinita, e essa constante aqui ela pode ser justamente reabsorvida dentro da ação de partida, incluindo esse contratermo local. Justamente é um contratermo
local nos campos que tem 3 campos, né? Porque justamente esse diagrama aqui é um diagrama que contribui à função a 3 pontos, a um loop, representa a divergência dessa função a 3 pontos. Então, e como há uma divergência logarítmica, então a divergência não depende do momento externo nem das massas, então eu posso eliminar a parte divergente associada a esse diagrama aqui, a sua imagem espelhada, introduzindo esse contratermo local, a um loop que tem justamente 3 campos. É um polinômio local de dimensão 3, de dimensão 6, porque o campo φ tem dimensão 2, que tem 3 campos. Então, esse termo aqui vai me gerar essa regra de Feynman aqui, né? É um trivértice. Eu utilizei essa pequena estrela aqui para dizer que este objeto aqui é um contratermo que tem como regra de Feynman justamente menos h cortado, A3, né? Então, agora, vamos de novo voltar à função a 2 pontos. Temos agora individuado todos os contratermos e associados aos subdiagramas One-Pi divergente. Então, agora temos que adicionar de novo todos os contratermos, tendo construído a ação com os contratermos a um loop. Então, temos o diagrama que já consideramos, e agora temos que utilizar também aquele contratermo associado aos subdiagramas, o One-Pi desse diagrama aqui. Então, temos aqui a presença do contratermo com o símbolo de estrela, né? Que seria esse contratermo aqui, de ordem H cortado, que representaria o subdiagrama esquerdo. Depois a mesma coisa no subdiagrama espelhado, depois os termos de ordem H ao quadrado com o contratermo em P ao quadrado, e o contratermo em M ao quadrado. Então, aqui temos agora a função a 2 pontos com todos os contratermos a um loop. Então, agora, todos os contratermos a um loop dessa função a 2 pontos foram tratados, ou seja, a parte divergente assim, desses subdiagramas foi removida utilizando contratermos locais, e agora não há mais subdiagramas a um loop divergentes, porque todas as divergências já foram levadas em consideração. Então, podemos agora, de novo, aplicar o corolário. A gente sabe que não há subdiagramas a um loop divergentes, mas o próprio diagrama ele tem um grau de divergência 2. Né? Então, a parte divergente desta combinação aqui, de toda esta combinação aqui, ou seja, do diagrama original mais todos os contratermos necessários para lidar com as subdivergências dos subdiagramas a um loop foram levados em consideração. Então, pelo teorema do power counting e pelo corolário, nós sabemos que a parte divergente agora dessa combinação aqui é justamente, de novo, um polinômio de ordem 2, no momento externo, P ao quadrado, e na massa, M ao quadrado. E aqui tenho justamente a
H cortado ao quadrado, porque tenho dois loops, e depois eu tenho dois coeficientes, B1 e B2, em princípio, divergentes, que no âmbito da renormalização dimensional vão ser polos, por exemplo, 1 sobre epsilon ao quadrado, e por aí vai, que parametrizam, digamos, a divergência. Então, agora, o que eu posso fazer? Eu posso eliminar, de novo, a divergência residual a dois loops, utilizando a localidade da parte divergente, que é um polinômio p ao quadrado, e na máxima ao quadrado, e posso voltar na ação de partida e introduzir na ação de partida um contratermo local nos campos, e nas derivadas e nos parâmetros de massa, com os coeficientes B1 e B2, que justamente vão cancelar a parte divergente desta combinação aqui. Então, introduzindo esse contratermo na ação de partida, e agora a gente cancela a dois loops a parte divergente, então sobra a parte finita. E por aí vai. Então, vamos fazer um pequeno resumo de tudo isso. Então, a gente olha a todos os diagramas, o AMPI, a todos os subdiagramas divergentes, de um certo diagrama, o AMPI, e o que a gente faz? Basicamente desmonta eles em loops, em um número de loops cada vez assim menor, e começa a estudar as divergências dos diagramas que têm o menor número de loops que são divergentes. Então, pelo teorema do power counting, pelo corolário, a gente sabe que a parte divergente desses subdiagramas do menor subdiagrama que em ordem de loops que é divergente, é um polinômio no momento externo, nas massas. Então, a gente constrói um contratermo para os subdiagramas divergentes a um loop, e depois vai subindo a dois loops e por aí vai, até chegar ao diagrama original. Então, isso dá uma primeira ideia daquilo que foi mencionado na primeira aula como o procedimento de desconstrução do diagrama em termos de subdiagramas divergentes, isolar a divergência dos subdiagramas e depois reconstruir o diagrama, levando em consideração todas essas subdivergências, de forma que ele tenha um grau de divergência global que pode ser levado em consideração acrescentando um contratermo local que tem a mesma ordem H cortado do diagrama que justamente a gente está analisando. Então, esse é um bom ponto para parar, e na próxima aula a gente vai ver, vamos fazer um exercício e vamos começar com a ação chamada ação BER, utilizando a noção de estabilidade da ação que a gente já viu nas aulas passadas. Então, vamos partir dos campos BER, vamos introduzir os fatores de renormalização, ordem a ordem, e vamos construir as regras de Feynman, ordem a ordem, e vamos ver o procedimento recursivo para a construção para obter assim uma resposta finita
para as funções de Green de uma certa teoria. A gente vai ver o caso explícito de lambda φ4 em 4 dimensões. E na próxima aula vamos introduzir também o método de cálculo da renormalização dimensional. Vamos dar as regras, vamos ilustrar com um exemplo assim, relativamente simples como assim, se procede utilizando a técnica de cálculo da dimensional. Então, é um bom ponto para parar e, assim, seria bom, assim, dar uma repensada um pouquinho em tudo isso. Espero que eu tenha dado uma primeira ideia do procedimento recursivo utilizado num esquema de renormalização, digamos, genérico de como isso se aplica e da importância dos teoremas conhecidos como o teorema do power counting e do corolário que segue dele, que são realmente assim muito importantes na hora de poder lidar com as divergências. Então, por hoje é tudo, assim, tenha uma boa tarde, um bom dia, então a gente se vê na próxima aula.